Exatamente porque o capítulo é longo, né? São 22 versículos. Mas começo aqui a pregação perguntando: além de mim, alguém mais se emocionou quando professou esse salmo? Ninguém se emocionou ao professar? Vocês viram como é rico esse salmo? Como esse salmo é assim, uma grande verdade, mas também um acalento para as nossas almas, saber que os nossos filhos são abençoados, né? Assim, que Deus afasta de nós as transgressões, Ele nos perdoa e tudo mais. Assim, é simplesmente quando eu li esse salmo, nossa, eu fiquei imaginando como os judeus, eles devem se sentir ao lerem, né? Não só este salmo, mas todos. E aí, eu pergunto aos que estão aqui: o que é que te emociona? O que é que te emociona? Porque nós temos colocado critérios para o que alegra o nosso coração, para o que emociona a gente. Mas a verdade é que precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque os viciados em drogas, eles só conseguem sobreviver sob o efeito delas. Um alcoólatra, ele também só sente sossego quando bebe. Qual tem sido a diferença desses dois grupos de pessoas? E qual tem sido a diferença entre nós e esses grupos que eu acabei de mencionar? Nós devemos tomar cuidado para que o celular, entre outras coisas, você sabe da sua vida. Nós precisamos ter cuidado para que essas coisas não tenham o mesmo poder sobre as nossas vidas. Será que nada na vida real tem movido o nosso interior a não ser os nossos problemas? Porque tem sido critério, né? Eu só sinto alguma coisa, eu só esboço minhas emoções, ou eu sinto alguma coisa quando tem problema. Isso está errado. Esse Salmo 103 mostra tantos motivos por que nós devemos bendizer ao Senhor. Por que nós temos que nos alegrar? Por que temos que nos emocionar, sentir? Estão entendendo o que eu quero falar, amados? Amém. Será que nós temos baseado o prazer somente sobre o efeito da dopamina que as telas do computador, do celular, né, a internet geram? Temos que parar e analisar se não tem se tornado um fardo para a gente, para você, para mim, de nos encontrarmos com outras pessoas, de encontrarmos com gente. Por quê, gente? Porque lidar com pessoas de diferentes temperamentos, diferentes opiniões, sabe? É muito complicado, é cansativo, exige muito esforço, exige muita paciência, perseverança, muito amor, sabe? Por quê? Porque as coisas têm hora. Tem gente, e eu incluo nessa lista, infelizmente, que eu prefiro não encontrar, né? Do que por causa que a pessoa é tão pontual e tem que ser na hora dela. Tipo assim, não é a minha hora, então eu prefiro nem encontrar, porque senão 1 minuto de atraso gera estresse, etc e tal. Então, assim, tem a hora, né? Tem regras de conduta, né? Quantos de nós a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala? Ou se a gente vai para um meio que é mundano, aí a gente, né, tem que se segurar, a gente tem que dar um testemunho, sabe? E a gente tem que ainda ficar ouvindo os palavreados, a linguagem que nós, como cristãos, não utilizamos. Mas e aí, gente? Será que nós nos encontramos nessa lista de pessoas em que tem sido um fardo a gente se encontrar? Que vir para a igreja tem sido também um fardo? Não, eu estou cansado, trabalhei tanta semana toda. Realmente é mais fácil a gente ficar sossegado, quietinho no nosso canto, fazendo só o que a gente gosta, na hora que a gente quer, né? E se alguém se identifica com o que eu acabei de falar, gente, alerta. Tem que piscar uma luzinha. Se alerta. Um salmo como esse que nós acabamos de professar, gente, é de encher o coração de alegria, sabe? É de surpreender a alma, de deixar a gente assim maravilhada com a grandeza, com a força, com a bondade de Deus. E eu pergunto para você, é só uma leitura? Quando você falou em voz alta junto comigo, eu agradeço porque todos leram em voz bem forte. Só foi uma leitura? Não suscitou nenhuma sensação de gratidão, ou se não suscitou tipo, nossa, como Deus é grande, como eu sou pequeno, sabe, como eu preciso me converter, ou como eu preciso me arrepender. Não suscitou nada desse sentimento, amado. Só foi uma leitura de um texto
nome do Senhor. Glorifica a Deus do jeito que você sabe. Glória a Deus. Vocês sabiam que o Tiago tem feito, de forma muito sutil, algo assim, não é interessante, não é algo triste. Fazer com que nós cristãos, a gente não abra a boca. Pregações maravilhosas que a gente ouve aqui, a gente ouve, né, na internet, que seja. A gente não abre a boca para falar um amém. A gente não abre a boca para falar glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sabe, gente? Vamos fazer isso cair por terra agora, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, glorifique o nome do Senhor agora. Louvado seja o nome do Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma. Mas também diante da afirmação que eu fiz, de que a gente vem para a igreja para a gente aprender. Então fiquem cientes do que está escrito em 2 Crônicas 15, 2, versículo 2, a parte B. O Senhor está com vocês. Diga amém. Amém. Mas isso não resta. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas, se o deixarem, Ele também os deixará. Uau! Porque a gente não tem ouvido isso nos últimos anos. É só Deus é amor, né? Deus é maravilhoso, etc e tal. Não, gente, isso aqui está escrito em 2 Crônicas 15, 2. Então, eu peço para que todos aqui se empenhem em fazer o que está escrito em Isaías 55, 6. O que está escrito? Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Semana passada, nós ouvimos, e eu gostaria que você falasse para a pessoa que está ao seu lado. Diga, o Senhor é contigo. Mas a realidade é, Ele é contigo enquanto você está com Ele. Passa assim na cabeça dele, tá vendo? Opa. Então, vamos buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Amém? Amém. Invoquem-no enquanto Ele está perto. E o Senhor, Ele está aqui. Mas, pastora, por que esse balde de água fria, né? Falar esse versículo de 2 Crônicas 15, né? Versículo 2, parte B. Na verdade, irmãos, eu iria pregar sobre oração. E nem era essa pregação que estava na fila, né? Mas é porque a pastora Silvia, ela mandou eu assistir uma pregação, né? De um pastor coreano. Detalhe, eu não falo coreano. Né? Então, eu entendo o que a minha mãe fala, mas eu não entendo o que o pastor fala, né? E aí, assim, ela falou para eu assistir a pregação sobre oração, eu aprender acerca da oração e eu ensinar para a igreja acerca da importância da oração, porque que nós temos que orar. E aí você fica assim, mas como é que eu vou fazer uma pregação, assim, aprender e etc, se eu não sei coreano, né? Mas, como eu sou inteligente, o que eu fiz? Eu fui lá na transcrição, né, do vídeo no YouTube. Aí eu peguei tudo lá em coreano, 45 minutos, gente, né? E aí eu coloquei no Google Tradutor e aí ele traduziu tudo para mim. Glória a Deus. Mas enfim, não vou pregar hoje sobre a oração. Não deu, tá? Tem outras urgências, né? Mas além de falar para eu pregar sobre oração para os amados, ela ainda disse que eu não podia fazer isso aqui, né? E ainda disse pregar sobre o meu Deus, né? Mas vamos lá. Como tem outras pregações na fila? Por quê? Não muito tempo atrás, teve essa urgência de estar pregando sobre o fim dos tempos e a volta de Cristo Jesus, sabe? Mas aí entrou na fila, foi outra pregação no dia, sobre a estação do inverno, que não dura para sempre, né? Mas também teve que entrar na fila, sobre Naamã e os servos que aparecem nesse trecho, né, em 2 Reis, capítulo 5. Mas enfim, todos entraram para a fila, porque hoje surgiu uma outra urgência, uma outra situação, né? Então, mediante
da igreja. Mas como esse nome sofreu bullying, né? Principalmente, esse nome lindo, gente, apontamento de avivamento, mas como sofreu bullying, principalmente por parte do pastor Deusdete, glória a Deus não, tá? Diante disso, nós adotamos um outro nome, que aí os irmãos já sabem que é a imersão. Temos tanto imersão impacto como radical, né? Imersão radical. E como nós já tivemos uma imersão impacto, né, em junho passado, nós queremos promover o imersão radical no mês de novembro. Isso quer dizer o quê? Mês que vem. Isso quer dizer o quê? Em poucas semanas, né? E por isso, glória a Deus, e por isso estou hoje aqui no lugar do pastor Rodrigo, porque hoje ele queria trazer a palavra, né, mas aí eu pedi, né, para pregar na vez dele. Por quê? Para falar da necessidade de nos retirarmos. O nome é retiro espiritual, que a gente sempre utilizava, né, antigamente. É da mesma forma que nós chamamos os louvores, a gente chamava de corinhos, né, então a gente chamava de retiros espirituais. Então, hoje eu pedi para pregar no lugar do pastor Rodrigo para falar da necessidade de nos retirarmos e entrarmos numa imersão espiritual. Por quê, gente? Porque a nossa alma precisa disso. Porque o nosso espírito clama por isso. E o nosso corpo reage a esta demanda. O que isso quer dizer? Gente, tantos estudantes como vocês, como todos que são trabalhadores, almejam o quê? Aquele mês que vai chegar, que é o mês das férias. Não chega a dar assim, aquela empolgação, aquela ansiedade, vem logo, chega logo o mês, né, para poder entrar de férias. Isso acontece, né? Aí a gente sonha com as férias, a gente deseja as férias, a gente clama pelas férias, né? Pois é, da mesma maneira que o corpo suplica pelas férias, né, pelo descanso, né, pela renovação, e quanto mais a mente, nós também precisamos entender que não é diferente com a nossa vida espiritual. Não é, gente, não é. Como nós somos privilegiados por termos um evento assim na nossa igreja, sabe? E que nós podemos nos retirar para renovar as nossas forças, para limpar a nossa alma, sabe? Num detox espiritual com liberdade. Eu já quis dar o nome de detox, né? Ninguém me deu apoio nisso, então vai ser imersão mesmo, bora, né? Mas assim, fazer um detox da alma mesmo, sabe? Um detox espiritual, sabe? E com liberdade. Sem ninguém julgar, sem ninguém, sabe, apontar dedo, nada disso, mas verdadeira liberdade. E também para receber direção e unção para mais um ano, até a próxima imersão. Nós somos felizados por isso. Mas aí eu repito, se você não sentiu nada ao confessar comigo o Salmo 103, eu sugiro que você comece a se preocupar. De repente você não leu com atenção, pode abrir ali. Vai lendo enquanto eu vou falando, sabe? E por que você deve se preocupar? Por que eu me preocupo também? Você deve se preocupar porque você pode ter sido infectado com um vírus. Um vírus? Para ser boazinho, para falar em palavras amenas, né? O vírus da indiferença. Esta foi, né, a forma romântica que eu consegui pensar, porque na verdade, se você professou o Salmo 103 e nada tocou o teu ser, uau, você pode ter sido dominado pelo projeto de Satanás. Diga tá em nome de Jesus. Falado mesmo, gente! Mas é tão sutil, tão sutil. Porque se isso já aconteceu, o fato é que o eu te amo do marido, da namorada, dos pais ou dos filhos, não vai ter eu te amo que emociona. Não vai ter, né, não vão ter presentes que alegrarão o coração, encherão de satisfação. Não vai ter milagre de Deus que vai impressionar. Quantos milagres de Deus a gente vive todos os dias? Livramentos, assim, de assalto, de acidez, um monte de coisa, sabe? Mas isso não impressiona mais. Só que, diante disso, dessa indiferença, né, dessa falta de sensação, de emoção, abre-se um espaço, né? Um espaço vazio que vai crescendo e vai aumentando, que leva para a depressão. Porque tem um buraco, né, no coração que só Deus pode preencher. Antes, amados, o diabo ele tentou afastar as
pessoas de Deus, sabe como? E isso gera a fé das pessoas? Como? Com a ciência. Sim. Só que a ciência tem provado a existência de Deus. Tem comprovado a sua perfeição. A Rodrigo falou sobre isso hoje. Qualquer coisinha fora do seu lugar, sabe? Acaso. Pois é. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Eu sugiro que os irmãos procurem os vídeos no YouTube do pastor, né? Mas assim, Marcos Eberlin, porque ele ensina sobre o design inteligente. Ele ensina sobre a evolução, ele ensina sobre a Bíblia. Né? Ele mostra como a ciência prova, né, na Bíblia a existência de Deus, as coisas que Ele faz e tudo mais. Mas então, da ciência, o diabo então mudou de tática. Ele foi para onde? Ele foi para o campo da filosofia, para a esfera do pensamento e do conhecimento. Né? Só que, quanto mais conhecimento, mais comprova-se de como Deus faz sentido. De como Ele é imenso, como Ele é extraordinário, como Ele é tão assim, grandão, né? Como o pastor Deus gosta de falar, para poder caber nas teorias, né? Nas formas e nos métodos que o ser humano, né? Então, a tática do inimigo foi mudada para o quê? Para o progresso. Né? Com a internet, smartphones, tudo. Né? E a alta tecnologia dando acesso a uma gama de conhecimento, gente. Gama de conhecimento, seja do bem como no mal. Nós encontramos coisas muito boas na internet, mas também encontramos coisas terríveis. Se os amados não perceberam, comecem a reparar que, ao mesmo tempo que a internet conecta e aproxima as pessoas do mundo inteiro em poucos segundos, as pessoas têm se distanciado cada vez mais umas das outras, até mesmo dentro de casa. Né? Ah, cadê todo mundo? Ah, fulano está no quarto, fulano está na cozinha, outro está na sala, cada um com seu smartphone. Tá vendo? Isso tem acontecido sim. E vamos falar a verdade, gente, as pessoas dessa geração, eu não estou falando só de jovens, não, estou falando da gente também, nós adultos, as pessoas dessa geração têm tido muita dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque estamos desaprendendo como fazer isso. Porque relacionar-se requer o quê? Abdicação. Né? A gente tem que pensar em somar, e para isso a gente tem que abrir mão de algumas coisas, da nossa vontade, opiniões, qualquer coisa desse tipo, né? E a gente traz problema, a gente traz atrito, então melhor acabam ficando no seu canto. Não, gente, sim. As pessoas têm desaprendido como se relacionar. E aí, pode perguntar para muitos jovens e adultos também. Você quer se casar? Casar por quê? Casar? Não. Por quê? Porque não sabe o que eles têm que se fazer no casamento. Só pensa que é o quê? Viver junto? Né? Enfim, gente, dinheiro não mantém relacionamento, não mantém casamento. Filhos não mantém casamento. Sexo não mantém casamento. E cada vez mais os relacionamentos têm sido descartáveis. E isso nunca foi a vontade de Deus, gente. Nunca foi a vontade de Deus. Ao mesmo tempo em que a internet fornece informações e conhecimento às toneladas, você coloca lá, versículos sobre amor, aparece uma lista, né, de sites endereços, assim, links, né, que falam acerca do tema. Pois é. Então, ao mesmo tempo que nós temos acesso, né, a internet fornece tantas informações e conhecimento, e desculpe-me falar a verdade agora, não se ofendam, mas a verdade é que as pessoas estão se tornando cada vez mais ignorantes, burras, preguiçosas, influenciáveis, passivas, né? Pessoas estão se tornando cada vez mais sem propósitos, sem objetivos, sem sonhos. Sabe, gente? Por quê? Porque a passividade retarda a capacidade de quê? De análise crítica, de raciocínio, na síntese, seja de invenções, de teses e de opiniões com argumentos. Então tem mais pessoas que ouvem mais os youtubers do que os seus pais, do que os seus pastores, porque eles já têm uma opinião e aí a pessoa só vai e reproduz aqui. E aí, gente, com a inteligência artificial agora, daqui a pouco, não, já falaram, né, que tem gente que, assim, não precisa mais nem de pregador. Por quê? Porque o chat GPT faz, assim, olha, eu quero falar sobre o amor de Deus, ele já faz uma revelação toda. Eu nunca usei abrir, né, por quê? Com medo de eu gostar do negócio. Hã? Edu, né? É. Mas eu tenho medo, sabe? Aí que eu começo a gostar do negócio. Aí começa a ficar preguiçosa para pensar. Pois é.
quem opina, quem estuda, e não o contrário. Meu Deus. Inversão, gente, e perda de valores, de princípios, de limites. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Amém. Mas a humanidade está sendo presa sem algemas físicas visíveis. Lamentavelmente, gente, ao mesmo tempo que a internet fornece pregações ricas, maravilhosas, aos bilhões, sabe qual é a realidade? As pessoas têm cada vez mais enfraquecido na fé. Cada vez mais conhecem menos a Bíblia. Perdendo o conhecimento de Deus. E com isso perdendo o conhecimento da vontade dele. E com isso não experimentando o poder dele. E consequentemente não tendo um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. E aí, porque não sabem o que é o amor de Deus, vão procurar em outras coisas que a gente sabe, né? Que é ilusão, que é mentira. Gente, Romanos 11:36, a parte A, diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Só que o diabo tem roubado isso. E ele tem ganhado pontos lá no placar do inferno, gente. Por quê? Porque almas estão perecendo. E muitas almas já pereceram. E de repente você que está aqui acha que você está salvo. Mas amados, não se iludam, porque nós somos os maiores alvos. Nós somos aqueles que ele tem mais prazer em derrubar. Nós cristãos, nós lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mateus 24 fala sobre ele, o diabo, enganar os próprios eleitos. Vira para a pessoa do seu lado e diga: você é eleito do Senhor. Você é eleito do Senhor. Ou você está falando para a mulher: você é eleito do Senhor. Sim. Mas agora fala, vira de novo e fala com a cara bem séria. Não, calma. Ela fala essa próxima frase agora. Mas o diabo está querendo te derrubar. Mas o pior de tudo, olhem para mim, o pior de tudo é que nós temos sido alvos fáceis. Pergunto novamente, amados. Ler o Salmo 103 não mexeu com o teu coração em nada. Você não sentiu um palpitar diferente. Você não sentiu uma pontinha do amor de Deus, da bondade de Deus com você, na sua vida? Eu digo que você precisa rever a sua vida. Você está precisando passar por um detox muito sério de dopamina. Está precisando urgentemente tirar um momento só entre você e o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a sua fé está nisso. A sua salvação está em jogo. Nós precisamos investir na nossa vida espiritual, amados. Tem pessoas que investem na saúde, vão malhar, comem bem, está errado, de forma certíssima. Mas também tem que investir na vida espiritual. Nós precisamos dar prioridade ao que realmente vai contar para a nossa eternidade. Nós precisamos investir naquilo que realmente vai trazer mudança de pensamento, de atitude, de vida. Diga amém. Amém. É por isso que nessa igreja nós motivamos a prática do MPLA. É por isso que mesmo com dificuldade e obstáculos, a gente insiste em promover estes eventos de imersões. Sabe? Para que todos tenham a oportunidade de buscarem a Deus e terem as suas vidas transformadas, tanto terrena como espiritualmente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O exemplo do apóstolo Paulo é excelente, amados, para reforçar a necessidade de nos retirarmos. Gente, eu sei que tem pessoas que não medem esforços para viajar, né? Pelo menos uma vez ao ano. Quem mais viajar comigo na mão? Pois é, né? Aí tem gente que diz assim: está sem dinheiro nenhum, mas estou no cartão, mas vai, bora, vamos viajar sim, né? Sim, é desse jeito. Pois é. É uma atividade que vai acontecer, passa chuva, passa sol. Né? Tem dinheiro, não tem dinheiro, a gente vai viajar. Pois é. Mas quem dera fosse assim, da gente ter essa determinação de fazer esse esforço para a nossa salvação também, para a nossa vida espiritual também. Irmãos, nós precisamos fazer esse esforço para a nossa vida espiritual.
como Moisés. Não teve esse tipo de manifestação, né? Ou por sinais. Enfim, os judeus, eles tiveram que resgatar o seu relacionamento com Deus por meio de muito esforço e também de muito sofrimento. Graças a Deus, obrigado, Senhor, porque ele fala conosco hoje, sim. Ele fala, tá? Ele continua fazendo milagres, diga amém? Né? Ele continua atendendo as nossas orações. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Porém, eu tenho visto que ele tem permitido as mazelas deste século. Os cristãos sofrendo de depressão, problemas de todos os tipos de relacionamento, casamento, né? Todos os tipos também. Para quê? Para a gente se esforçar para buscar. Não às vezes dele. Buscar a Ele. Eu acho que ele tem permitido as mazelas desse século ocorrerem sem intervir de forma sobrenatural, exatamente para a gente fazer o esforço. Porque o esforço tem que ser nosso em buscar um sentido, sabe? E a pergunta é meio chocante, mas quando foi a última vez que você teve uma experiência sobrenatural com o Senhor? Às vezes acontece que é todo Deus está fazendo, mas a gente não se emociona com isso. A gente até ignora. Mais do que nunca, eu acho que Mateus 11, 12 é muito atual, muito real. Está escrito assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então você vive aqui nos domingos, eu vi, gente, parabéns, glória a Deus, muito obrigada. Mas a gente tem que se esforçar para entrar na presença dele, tocar no coração de Deus. A gente precisa fazer esse esforço, tá? E aí eu pergunto, por que priorizar e desejar ir ao imersão? Porque simplesmente você e eu, nós precisamos. A resposta é essa, porque nós precisamos. Tem pessoas que de repente está com dor de dente aqui, né, no nosso meio, e aquela dor irradia, sabe, passa para tudo, assim, é horrível, né? Mas não vai ao dentista para tratar. E se a gente não trata, gente, a dor continua ali, irradiando, sabe? De formas diferentes. Isso é fato. Remédio pode até aliviar, mas o remédio não trata. O remédio não cura, não soluciona. Por quê? Porque uma cárie, né? Um canal não se trata com remédio. O canal você tem que arrancar as raízes, você tem que matar as raízes, né? A cárie você tem que ir com aquele trenzinho lá para tirar aquela podridão. Pois é. Não ir à imersão, gente, é decisão individual, é decisão pessoal de cada um aqui, sabe? Mas provavelmente tem gente aqui que está com uma dor, ou alguma enfermidade, ou até mesmo alguma doença na alma. E isso acontecendo, isso sendo verídico, precisa ser tratado, gente. Porque enquanto não fizer, pode aumentar, pode se tornar algo, pode evoluir para algo mais sério, mais grave, maior. Será que depressão, vício, né, divórcio vai de tanto tamanho para os irmãos? Tipo, misericórdia. Mas a gente tem que tratar, sabe? Então, reveja a sua prioridade e vontade. Assim como foi com Paulo, que morava em Jerusalém e foi em Tarsis, foi saindo do seu cotidiano, da sua rotina, do seu, né, de onde ele vivia, e foi a Tarsis. Foi lá que ele teve o seu encontro com Jesus. E aí, gente, nós também precisamos, pelo menos uma vez no ano, né, como a gente tem que viajar, tirar férias, mas a gente tem que ir uma vez no ano, para um lugar separado. Muitas igrejas têm feito conferências, encontros na própria igreja, gente. Por quê? Porque alugar um acampamento é caro. Alugar, e até comprar comida, e alugar ônibus, isso encarece muito, né, o valor da inscrição. Mas sabe, nós fizemos isso durante um bom tempo aqui no nosso meio, mas pensando bem, gente, sabe? Não só a pastora Cátia, mas eu tenho ouvido que muitas pessoas são abençoadas, sabe? Quando vão lá em Peniel, dizem que aquele lugar é diferente, o ambiente é diferente, né? Glória a Deus. Então, se nós somos abençoados, tendo acesso gratuito até lá, por que a gente não vai usufruir desses benefícios, gente? Em nome da comunidade. Em nome de Jesus, que caia por terra, de agora em diante, toda justificativa e argumento sobre fazermos nossos eventos somente dentro da igreja e apenas de um dia. Não dá para fazer eleição radical em apenas um dia. Deus, Ele fala muito conosco no silêncio. É muito
ele ouviu a Deus enquanto ele estava dentro de um peixe. Jesus, ele falou e ouviu a Deus quando ele esteve sozinho no deserto. Também quando ele esteve sozinho no jardim do Getsemane. Na correria do dia a dia, a gente acaba ouvindo muito menos a voz do Senhor. A gente precisa resgatar esse momento de ouvir a voz do Senhor. No cansaço, a gente quer relaxar. Né? Nos problemas, nós queremos desafogadamente, dispersar os pensamentos preocupantes, fazendo coisas assim agradáveis, coisas que fazem a gente esquecer. Né? São coisas assim que dão prazer. Mas é por isso que nos dias 15 e 16 de novembro serão somente entre você e Deus. Para quê? Para uma análise profunda, uma limpeza na alma. Porque decisões podem mudar o rumo da tua vida. Glória a Deus. Ainda falando de Paulo, em Atos 9, ele conseguiu enxergar coisas maravilhosas e tremendas, mesmo ele estando cego, né, fisicamente. Mas nós fazemos, pensamos e vivemos circunstâncias que muitas vezes nós não percebemos e que nos fazem muito mal e afetam a nossa forma de agir, de pensar e que acabam afetando o nosso relacionamento, seja com Deus, seja com o marido, seja no trabalho. E a igreja, amados, serve para isso. Para mostrar a realidade à luz da palavra e da vontade de Deus. O imersão é muito importante para nós por isso, sabe? Para que o Espírito Santo mostre as coisas que de repente nós não percebemos que estamos fazendo de errado, que estamos fazendo demais ou estamos fazendo de menos. E quando nós ficamos em silêncio, a gente permite o Espírito Santo mostrar, falar, apontar, direcionar, instruir. Da mesma forma que Paulo se aquietou e ouviu a Deus também por meio de Ananias, os participantes, né, neste evento terão essa oportunidade de se aquietarem para ouvir a voz de Deus. E aí eu pergunto, você vai perder essa oportunidade? Em nome de quem? Cansaço? O trabalho eu nem vou falar, né? Porque todo mundo aqui precisa do emprego, então tá. Mas assim, do cansaço, reveja suas prioridades e a sua vontade também. Muitas vezes nós somos tocados por pregações, ministrações, louvores, mas não reagimos, sabe? E isso é uma coisa que nós precisamos ficar muito atentos. Louvor, todos os atos, né, do culto são atos de adoração para o Senhor. Amém ou amém? Amém. E o Espírito Santo, ele pode agir, sabe? Por meio de um louvor, por meio de uma ministração, por meio de várias coisas. Mas aí a gente só está acostumado a ficar assim, só ouvindo a palavra, e aí a gente não reage. E aí, gente, nada muda, nada acontece. Não vamos aceitar isso em nome de Jesus, pelo amor de Deus, sabe? Cada ministração, cada palavra, cada louvor é para a gente reagir, gente. Para a gente mudar, para a gente ser transformado, né? Como Deus deseja, ou como nós precisamos. Então, de fato, muitas pessoas aqui já foram para o encontro da vida, glória a Deus, foram impactadas, foram curadas, foram libertos, né? Glória a Deus. Só que o que nós temos que ter em mente é o seguinte: do último encontro até o dia de hoje, você nunca mais pecou, ninguém nunca mais te feriu, você não ofendeu ninguém. Nós precisamos ir para a imersão para quê? Para o Espírito Santo nos trazer à memória as coisas que precisam mudar, exatamente para a gente poder se arrepender, para a gente poder pedir perdão, para a gente poder receber o perdão. Tem pessoas que acham que é só participar uma vez e pronto. Não, gente. Que engano de Satanás é esse? E que muitos têm usado como argumento justificativo, sei lá. Então a gente convida, vamos para o encontro? Não, eu já fui, eu já participei. Por isso que a gente não tem mais esse nome de encontro, porque as ministrações agora são outras. Tiramos esse formato. Porque da mesma maneira que quem tem hipertensão tem que tomar remédio todo dia, né? Quem é vivo? Quem aqui é vivo? Amém. Então quem é vivo tem que confessar os pecados todos os dias, tem que ler a Bíblia todos os dias, tem que perdoar todos os dias, tem que pedir perdão todos os dias. Checar, gente. A gente tem que ir no médico, a gente faz semestral ou anualmente, dependendo do seu caso, né? Vir para a igreja, pelo menos uma vez na semana, é importante para a gente fazer um check-up, né? Na nossa vida espiritual, ótimo. Gente, abastecer o espírito é necessário. Ir para uma imersão é para você poder se retirar do seu cotidiano, normalmente também. Para quê? Para
poder se conectar, a receber direção. Tudo que eu já falei, já expliquei. Nós precisamos saber isso normalmente também. Se pudesse ser mais vezes, melhor ainda. Só que aí, gente, não é só aí, né? Porque senão não acontece nada. A verdade é essa. E da mesma maneira que, se a gente abrir a Bíblia, a gente só ler o trecho, fechar a Bíblia, e não analisar, não se autoanalisar, não reagir, a gente não surte efeito nenhum, só foi uma leitura bonita. E por imersão, lá na imersão, e também não reagir ao que vai ser ministrado, então também nada vai acontecer, gente. Mas o fato é, Jesus vai estar lá. O Espírito Santo vai estar lá. É decisão nossa. Escancarar o coração e buscar ao Senhor. E sair de lá renovado, assim, decisão de viver em novidade de vida, sabe? Ter a atitude correta. A vontade e o esforço é que fazem com que a nossa vida seja transformada. Deus tem muito mais para as nossas vidas do que nós estamos vivendo agora. Por isso, gente, não percam as ondas. Não percam as ondas. Jesus Cristo está voltando. É sabido que, aí, depois estudem escatologia, mas o fato é que vai haver um grande avivamento na igreja antes dela ser levada. A questão é, você vai estar nesse avivamento? Você vai subir? Sabe? Então não percam as ondas. Em nome do não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho paciência, ou vontade, ou força, que seja. Não percam as ondas. Se alguém aqui está na perspectiva, aliás, está sem perspectiva de uma vida diferente, uma vida melhor, e quando eu falo melhor, gente, não é financeiramente não, tá? Uma vida melhor de ter paz, de ter alegria de verdade, né? Não perca a oportunidade de buscar o Senhor numa imersão. Reaja e decida viver em novidade de vida, uma vida verdadeiramente transformada por Cristo Jesus. Para terminar, a pastora Cátia me enviou um vídeo ontem, e eu vou transcrever o que o pastor Luiz Hermínio, ele falou. E por conta disso, eu estou preocupada com os adultos. Preocupação dos jovens já faz tempo, mas eu também estou preocupada com os adultos. Ele falou isso aqui, ó, presta atenção. Pessoas que estão na igreja há muito tempo e já passaram pelo período de ser transformadas e não foram, elas acostumaram a viver sem ser o quê? Transformado, né? Quer saber de uma coisa? Elas nunca mais serão. Porque a transformação é um período. Você tem que se deixar tocar. Você tem que se deixar tocar. E se você viver esse período, se você viver esse período, você transpassar esse período de transformação e não for transformado, você acostuma a viver sem ser. Sem ser o quê? Transformado. E a pior coisa que pode acontecer para um crente é ele acostumar a viver sem ser tocado pelo Senhor. Digo misericórdia. Misericórdia. Será que tem pessoas aqui no nosso meio que não sentem o toque do Senhor? Que não conseguem ouvir a voz do Senhor? Que não sentem mais nada? Tudo é indiferente? E aí eu pergunto de novo, gente, quando vocês professaram o Salmo 103, ninguém aqui, assim, olha, você não sentiu nada? Um sentimento de gratidão, um sentimento de surpresa, de surpreender-se, né, de ficar maravilhado? Você não é mais tocado pelo Senhor? A única palavra que eu posso dizer é chore. Chore e busque o Senhor enquanto Ele se pode achar. O título dessa pregação no meu livro é Não Podemos Perder as Ondas. Está vindo uma grande onda, né? Você pode deixar ela passar, né? Ou você pode mergulhar nela para uma imersão profunda e renovadora. Um mar na sua vida, tanto pessoal como espiritual também. E a pergunta é, quem pode participar da imersão radical 2024? Quem desejar buscar a Deus e encontrá-lo, né? Quem é nascido de novo? O que é o termo nascido de novo? Então, quem é crente, quem é cristão, tá? Quem aceitou Jesus Cristo, né? Quem não é? Quem é batizado, quem não é? Ah, só pode gente da igreja? Não, se você quer, né, ser um agente de salvação, você quer levar um amigo, uma amiga, pode, deve, convida mesmo, sabe? Simplesmente pode ir quem quer passar por uma imersão profunda, tá? Vai quem precisa de ar para respirar, gente. Vai quem precisa de um novo fôlego para viver. Vai quem precisa viver em novidade de vida. Vai quem precisa, né, de direção de Deus. Vai quem precisa recarregar as energias, renovar a aliança com o Senhor. Vai quem
Dos dias 15 e 16 de novembro, mês que vem. Então vai ser uma sexta e um sábado. A inscrição só em R$80, gente. Muito barato. Tanto para participantes como para os servidores este ano, tá? Porque antigamente, né, aqueles chamados de encontreiros pagavam metade. Não, todos, né, todos esse ano voltaram 80, porque nós estamos tentando um novo formato. O alistamento, né? O alistamento é até domingo que vem. O que é alistamento? É você abrir a boca e votar. Eu quero ir, né? Até domingo que vem. Mas aí, o pagamento também tem que ser somente até domingo que vem, mas eu vou estender, tá? Até o dia 7 de novembro. Por quê? Porque o salário não é sair. Mas também há oportunidade, quem desejar, de pagar 2 vezes no cartão de crédito. Então, somente até dia 7. Gente, a gente tem que ter essa lista fechada, né? Até o dia 7 de novembro, os valores recebidos. Porque o que é passar pelo cartão, a igreja repõe. Porque aí o que foi entrar, entra depois, mas entra no caixa, né? Da igreja. E quero ressaltar aqui. O alistamento até domingo que vem, mas só de pessoas que, eu preciso conversar com o chefe, eu tenho que ver se eu consigo trocar, né, a escala com alguém, só para essas pessoas. As demais, eu espero que façam o alistamento hoje mesmo, gente. Por quê? Porque nós precisamos saber, mais ou menos assim, o número de pessoas, para a gente poder se mobilizar, né? E, que mais? Por causa do curto tempo, nós não vamos poder proporcionar o acampamento, né? Que nós normalmente fazíamos para quem tem filho até 12 anos, tá? Então, esse ano nós não vamos poder proporcionar isso. A idade mínima para participar desse encontro é de 15 anos, tá? Então, faça o seu alistamento para que nós possamos orar, porque nós já queremos orar, né? Nome por nome, nós queremos citar o seu nome. E, como eu já disse, o pagamento pode ser feito até o dia 7 de novembro. Amados, não deixem de ir por causa do comodismo. Não deixem de ir por causa do aperto financeiro. A gente está no jeito. Não deixem de ir por causa do medo. Invista em sua vida. Invista na sua vida. Invista na transformação da sua vida. Invista na sua eternidade. Jesus diz em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E, gente, o entendimento que nós temos é que o comer juntos está ligado à intimidade. Ele quer ser seu Salvador, meu seu Salvador, mas ele quer mais do que isso. Sabe, ele quer intimidade. E ele está batendo a porta do coração, do teu coração. Mas quem tem que abrir é você. Quem tem que convidar é você. Por quê? Porque ele não força a entrada. Não força. E nós precisamos ter consciência disso. O interesse é nosso. Repete comigo, o interesse é meu. Então o esforço tem que ser meu. Repete, o esforço tem que ser meu. A iniciativa tem que ser minha. Segundo Crônicas 15:2, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Quem quer viver longe do Senhor? Ninguém aqui. Então eu faço esse apelo novamente. Empenhe-se em praticar, em fazer o que está escrito em Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Não percam as ondas. Não percam as ondas. E não perder as ondas é uma questão de estar alerta e tomar as decisões corretas. Tome uma decisão hoje, em nome de Jesus. Queria chamar o louvor. Mas antes mesmo de eu orar, eu gostaria de saber se tem alguém aqui essa noite que gostaria, né, de já viver uma primeira transformação, ter a sua vida transformada, começando pelo teu nome, sendo incluído no livro da vida. Como é que nós sabemos da existência de um livro da vida, né? Bom, há vários versículos na Bíblia que falam sobre isso, mas aqui, ó, eu quero só ler um. Apocalipse 3:5 diz: o vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Não quer dizer que já está escrito, não. A gente tem que, algo tem que acontecer, tá? Bom, mas terminando aqui, diz: pelo contrário, confessarei. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso tem associação com Mateus 10, 32, 33, tá? Mas eu não vou ver por causa do tempo. Então, como ter o nosso nome inserido no livro da vida? Romanos 10, 9 e 10 dizem assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, instantaneamente, seu nome será escrito no livro da vida, tá? Versículo 10 diz: porque com o coração se crê para
boca se confessa para a salvação. Alguém aqui essa noite gostaria de tomar essa decisão e já ver transformações ocorrendo? Se sim, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. E eu gostaria de pedir, né, que as irmãs da secretaria desse momento, vocês passem aqui. Eu pensei que fossem 3 secretários, são 2. Então, passam uma aqui, uma aqui, uma aqui. E enquanto nós vamos cantar, o louvor vai louvar o Senhor, você vai dar o seu nome, se você ainda não deu, para você poder se alistar, para você poder efetivar o seu alistamento, tá? E se você conhece alguém que pode, que quer participar, mas não veio hoje, gente, essa pregação vai estar no aplicativo. Então compartilhe, seja um agente de luz, sabe, na vida de outras pessoas. Mas não adie, não perca as ruas, não perca as ruas em nome de Jesus. Então, vamos louvar ao Senhor, irmãs da secretaria, já pode passar aqui pelos corredores, você passa o seu nome, se você ainda não fez isso, faça esse alistamento, vá junto comigo, do lado da direção, não perca as ruas em nome de Jesus. Aleluia. Se tem alguém aqui que está adormecido,